Olá, gente querida, saúde e paz para você que nos acompanha na TV Web Mato Grosso News. É uma alegria chegar na sua casa através do podcast Mentes Livres e Leves e sobretudo hoje, dia 1º de dezembro, já marcando aí o encerramento de um ano onde nós tivemos várias experiências, onde nós agregamos muitas experiências para chegar ao 2024 com tudo. E hoje, para a gente bater um papo muito especial sobre o desenvolvimento infantil, eu trouxe aqui para falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante, o Mário Sérgio, que é proprietário da Academia de Psicomotricidade. Psicomotricidade, meio difícil a palavra. É uma coisa, trava-língua Kids. Mas antes da gente adentrar no assunto do desenvolvimento infantil, Mário Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E eu queria também te perguntar, como é que tá seu coração? 2023 já tá aí quase dando tchau, já estamos aqui no 1º de dezembro. Como é que foi o ano para você? Bom dia a todos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui. Agradecer o convite. E é sempre bom conversar, é bom. Eu acho que a melhor coisa que inventaram foram os podcasts, né? É a oportunidade de a gente interagir, é importante a gente trocar ideias. E eu acho que 1º de dezembro, um ano que era cheio de expectativa, né? Você vê que nós estamos aí com um novo governo, uma expectativa muito grande, mas como diz todo mundo em Rondonópolis, Rondonópolis não para. Rondonópolis cresceu, ela cresce, ela vai. Hoje, esse ano, a gente está comemorando muito a verticalização da cidade, que são novos empreendimentos. Então, eu posso ter certeza, a minha expectativa para o ano 2024 é muito maior do que a de 2023, porque realmente até hoje foi um grande ano para Rondonópolis. Ouvindo você falar assim, eu penso que nós saímos de uma pós-pandemia. 2023 foi um ano da gente estabilizar de novo, ou seja, semear. E 2024 tem que ficar esperto para a colheita, né? Lógico que a gente continua plantando, mas quem soube aproveitar o 2023 já vai começar o 2024 com tudo. Porque após a pandemia, ela foi um ano muito triste. A pandemia foi muito difícil para a gente, para todo mundo, né? Não só a perda de grandes amigos que a gente teve aqui em Rondonópolis mesmo, foi muita gente, do Brasil inteiro, do mundo, né? No mundo. Mas a gente aprendeu muita coisa com isso, né? Porque eu sempre falo o seguinte, você passa por algumas dificuldades e você muda o seu jeito de ser. Entendeu? Eu posso falar isso porque eu operei do coração em 2017. Olha! Foram 4 pontos de safena, depois eu tive mais um ano, eu coloquei o stent no coração. E a gente nota que a gente muda naturalmente. Então eu compreendo que é o Covid. Eu peguei 3 vezes o Covid. 3 vezes foi? Olha, gente, eu estou aqui com a pessoa certa, viu? Porque, olha, o coração dele ainda tá batendo forte. Sério, você vê, olha, muita gente na época, olha, quem tiver comodidade, quem tiver com uma idade avançada, quem tiver problema de coração, tome cuidado. A gente tomou, mas não era a gente que é culpado. Eu mesmo estive à linha de frente de muitos projetos para o Covid, entendeu? Mas eu não esperava, a gente nunca esperava, e alguém que ficou dentro de casa acabou pegando e morrendo também. Então, não tem explicação o que foi o Covid. Agora, após Covid, a gente mudou. Então, por exemplo, muita gente ficou com esquecimento, você entendeu? Muita gente teve as sequelas, mas o mais incrível de tudo isso é que todo mundo começou a perceber que ele precisa ser mais família. Ele começou a perceber que ele estava muito preocupado com o trabalho, às vezes, e esquecia de si próprio. Você entendeu? Hoje, você tem muito mais gente comprando rancho na beira do rio. Hoje tem muito mais gente pensando em sair na noite, em tomar um chopp, ou então tomar um guaraná, ir com seus filhos, andar mais. Outros começaram a entender que para trabalhar não precisa ficar o dia inteirinho correndo que nem doido, não.
dá para se trabalhar um horário, dá para se planejar mais a sua vida. Por quê? Porque todo mundo começou a entender que a vida é um sopro. É um sopro. Hoje está aqui, amanhã não pode não estar. Então, e a gente não pensava nisso, era só trabalhar, correr, daqui para ali, e esquecia do bem próprio, que é a sua saúde, que é o seu bem-estar familiar, que é o trabalho, a sua amizade no trabalho, você entendeu? Hoje as pessoas começaram a entender o valor de se trabalhar a comunidade, você ser mais assim, uma pessoa mais social, entendeu? O cara começou a pensar, porque quando não tinha o Covid, o cara achava que ele era o cara, que ele podia fazer o que queria. Ninguém queria se misturar, chegava cansado em casa, ali mesmo ficava, recusava os convites, ou às vezes não proporcionava momento de estar junto, né? E é vizinho, você às vezes não conhecia seu vizinho. Chegou uma época, porque a gente que é minha idade mesmo, a gente lembra, os vizinhos, a gente sentava na porta, conversava. Hoje, as pessoas às vezes moram em prédios, não conhecem o vizinho da frente. Entendeu? Então, hoje não. Hoje, eles sabem o quê? Que um precisou do outro. Sim. Porque quem pegou Covid sabe a necessidade de um ajudar o outro, entendeu? Sim. Então, isso daí foi aprendido na dificuldade. Parece que a pandemia pegou o mundo, né? E fez assim, chacoalhou a corda. Vocês estão vivendo muito aquém da filosofia de vida, né? Porque a gente não nasceu para ficar só, né, Mário Sérgio? Até porque pra gente nascer, a gente precisa de uma junção ali, né, de um par que se une para poder dar vida. E nessa correria, né, nesse mundo, assim, de às vezes de ter, a gente corre tanto e esquece de ser, né? E eu gosto dessa filosofia de vida, de você correr atrás dos seus sonhos, mas também não esquecer que a vida não é para ser vivida na realização, é para ser vivida no processo, né? Então, hoje, no acompanhamento, né, com a juventude ou com algumas pessoas que estão sempre angustiadas, adoecidas, porque estão sempre vivendo só no amanhã, não quer aproveitar para viver os passos de hoje. Então, assim, se eu não conseguir, se eu não realizar isso, se eu não fizer isso, parece que a vida não tem sentido. E aí eu acho que justamente não é isso, né? O que eu tenho hoje? É saber viver o hoje, né? E é bíblico, né? Isso, Cristo, eu não sou muito religioso, eu só creio muito em Deus, mas é bíblico, quando dizia na Bíblia, dois ou mais estiver falando em meu nome, eu estarei no meio deles. Ali ele já estava ensinando o quê? Que ninguém faz nada sozinho, ninguém vive sozinho. Então, e a gente pegou uma fase da vida aí durante 20, 30 anos aí, que as pessoas achavam que se eu tenho dinheiro, o outro que está do meu lado, o problema é dele. Se o negócio me interessa, não interessa se vai interessar ao outro ou não. Então, tudo isso foi aprendido o quê? Quando pegou o Covid, as pessoas começaram a notar o seguinte: morri uma família inteira. Nossa. Porque eu lembro muito, eu perdi meu pai com 42 anos, meu pai tinha. Então, morreu o meu pai. Mas não, a gente viu morrer pai, filho, mãe, esposa, avô. E muitas crianças fizeram sozinhas no mundo. E tem quantas crianças hoje que estão morando com seus tios, que estão morando com seus avós. Tiveram que reestruturar, né, a vida, dar um novo sentido, né? Um novo sentido, né? Porque, sabe, Eliane, você falou que psicocidade é difícil o nome. Eliane, eu acho o seguinte, isso daí eu acho que todo mundo deveria ter esse pensamento, entendeu? Nós não vivemos se não viver em comunidade. Se não aprendermos que viver em comunidade é o melhor jeito de se viver. Então, isso daí a gente sabe que existe muitas dificuldades, mas hoje as pessoas têm que entender que modificou as coisas. Então, hoje o celular está tirando da gente isso, porque a gente vive em comunidade no grupo do WhatsApp. E às vezes esquece o filho que está sentado, às vezes esquece o amigo que veio, que está fazendo tempo que a gente não bate um papo. Sim. Mas o celular é uma preocupação muito grande, que é uma tecnologia que precisa ser acompanhada, a gente vive disso, entendeu? Sim. Só que ela restringe, às vezes, do bom bate-papo,
daquelas histórias, daquelas conversas, aquelas histórias que a gente via antigamente. Pô, antigamente o cara contava, acabou os mentirosos. Os pescadores. Acabou os pescadores, história dos pescadores. Acabou, era tão gostoso a gente ouvir aquele sertanejo que sentava lá e começava a contar a história. E a gente aprendia muito com isso, porque viver em comunidade, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que está faltando, melhorou muito agora este ano, você entendeu? E também as pessoas aprenderam depois do Covid a entender que ele tem que investir, sim, mas ele tem que aproveitar esse investimento, entendeu? Ele tem que, eu falo sempre o seguinte, você compra um terreno, se você tiver a vida inteira o terreno, ele vai ser só um terreno. Só um terreno. Só um terreno, entendeu? Agora, se você pega um terreno, esse terreno você constrói uma casa, você desfruta dela. Agora, se você tem dinheiro para comprar 2 terrenos, você tem que comprar uma sua casa e construir alguma coisa nele para ele dar um rendimento, para esse rendimento te dar uma qualidade de vida. Sim. Então, tudo isso precisa ser pensado, precisa ser analisado. Que patrimônio é bom, é ótimo. Todo mundo tem que ter patrimônio, mas um patrimônio que vai te dar retorno, que vai te dar qualidade de vida. Ou seja, o pensamento mudou, né? E as pessoas elas precisam acompanhar isso. Nos nossos próximos episódios, nós vamos falar com educadora financeira, educadora de projeto de vida, porque a gente percebe essa necessidade, né, de as pessoas parar, não, calma, se organize, repense, as ideias não precisam ser engessadas, porque a gente vem dessa cultura, né? Eu penso assim, tem que morrer desse jeito, acabou, não é mais assim. Então as ideias elas mudam, a cultura muda, a forma de fazer muda, né? E as pessoas, para elas viverem com maior qualidade de vida, precisam aceitar as mudanças, né, Mário Sérgio? Ele tem que acompanhar essas mudanças e você fazer, por exemplo, não adianta você que nem que eu estou com 59 anos. Aí 59 anos eu começo a calcular. Ah, mas eu tenho expectativa de 10, de 15 anos, de 20 anos. Não, você pode morrer amanhã, você entendeu? Como pode morrer um de 10 anos, um de 15 anos. Tem um choque de realidade. Então acho que não adianta você esperar a chegar na minha idade, por exemplo, e falar, bom, eu preciso juntar esse tanto de dinheiro porque eu tenho mais 15, 20... Não, para. Você tem que ter uma expectativa seguinte. Eu também não sou financeiro, nunca gostei muito de dinheiro. Hoje eu aprendi que o dinheiro é necessário, ele é importante para você conseguir realizações. É a forma como a sociedade se organiza, né? Se organiza. Então, mas você tem que entender o seguinte, eu tenho 60 anos, então eu tenho minha esposa, aí eu vou lá, tenho uma casa. Para que eu quero 2 casas? Se não for para me dar renda. Para que eu quero... eu tenho um barco de pescar? Legal, eu posso ir lá e desfrutar dele. Mas por que eu vou ter uma fazenda se eu não tenho dinheiro para comprar o boi? Você entendeu? Quanto que eu preciso de dinheiro para ser feliz? Para ter uma qualidade de vida? Isso que as pessoas têm que começar a entender e pensar sobre isso. Então hoje eu preciso do quê? Eu vou ter lá, um exemplo, eu ganho lá 5 mil no mês. Eu guardar 2 mil é importante? É importante. Porque a gente não sabe quando a gente precisa. Segurança, né? Segurança. Mas eu vou comprar coisas que eu não vou usar até o dia que eu ficar velhinho. Eu não vou usar. Então, para que ter? Entendeu? Para que a gente ter uma visão de que eu tenho que ter um patrimônio maior do que o outro? Não. Eu tenho que ter um patrimônio que vai satisfazer a minha vida, a minha família e vai dar qualidade de vida para nós. Você entendeu? E não para mostrar para o outro que eu tenho. Nossa, muito, muito válida a sua reflexão, né? Porque realmente é um furo na nossa consciência, ou seja, é uma chamada de atenção para a gente despertar de comportamentos que viraram automáticos e a gente nem sabe o quão prejudicial é para a própria vida, né? E aí a gente entra nesse ciclo de sempre ter, mas de repente você chega assim, para que isso tudo tá me servindo do quê, né? E vou só descer um pouco mais, assim, porque achei muito legal você dizendo, esse ano eu abri as portas dos guarda-roupa
E comecei a me questionar, gente, por que eu quero esse tanto de lápis? Gente, por que esse tanto de sapato? Né? E comecei a me questionar em pequenos detalhes, porque das pequenas coisas também surgem as grandes, dos pequenos comportamentos também os grandes comportamentos, né? E eu comecei a me dar conta que às vezes ia só juntando coisas que não faziam, que foram úteis, mas que não são mais e ficaram ali estacionadas. E eu acho que vem a calhar com o que você está dizendo também dos grandes patrimônios. Então, aquilo ali está me servindo do quê? Né? Então, é interessante a gente se questionar como é que nós estamos nos comportando, se esses comportamentos são saudáveis, são válidos, se a gente já pode descartar. Então, eu acho que a grande sacada aqui do nosso bate-papo inicial é essa percepção sobre nós mesmos e a abertura para mudança, né? Que é muito necessária para a gente entrar num 2024, assim, melhor do que o 2023, né? Porque você vê uma coisa, Elaine. A Bíblia, ela diz, 60% da Bíblia diz sobre dinheiro. Cristo nunca falou que você teria que morrer pobre e nascer pobre. Ele diz o seguinte, você tem que saber usar o dinheiro e você ser solidário. Sim. Então, por exemplo, vamos falar a minha vida, então, rapidinho aqui. Vamos lá, solta o rapidinho. verbo. Aqui em Rondonópolis, porque esse ano eu vou fazer 30 anos de Rondonópolis. Olha então, eu morava numa casa bem simples, mas era o que eu tinha dinheiro para comprar. Aí eu saí de lá, porque começou a rachar a casa, então eu tinha que mudar. Mas aí, na época, eu fiz um projeto para os mototáxis, de uma construção de 480 casas para mototáxi. E eu não peguei uma para mim. Por quê? Porque eu tinha a minha. Por que eu ia pegar de outro que precisava? Aí depois passou, eu precisei comprar uma para mim. Aí eu fui para o Matias Neves. Então aí eu comprei uma casa que hoje vale aí uns 250, 280 mil, financiada pela Caixa. Então lá tá ótimo? Tá. Mas aí eu estou pensando o quê? Eu tenho que vir aqui para perto da academia. Então eu vou ter que trocar um apartamento. Eu não vou conseguir trocar do apartamento de 1,5 milhão. Para quê? Eu vou trocar do apartamento de 400 mil, de 350. Aí você vai se evoluindo. Mas é uma coisa que você vai evoluindo e vai aproveitando disso. Agora o cara mora lá no Matias Neves, tem uma casa lá de 250 mil. Aí ele vem aqui, compra uma de 1,5 milhão e fica devendo durante 40 anos, sacrificando. Pra quê? Pra quê? Pra que você ficar a noite sem dormir porque tá devendo? Às vezes a dívida é porque a gente que fez. Claro, só existe porque a gente faz, né? Então você tá certo. O cara quer comprar uma moto para ele andar no fim de semana. Se ele tem dinheiro para comprar, pode comprar, legal. Mas por que ele tem duas motos? Ele não vai andar nas duas. Ele vai andar numa só. Sim. Você entendeu? Você tem coisas em casa que você compra que é desnecessário. Muito. Nós somos uma sociedade hiperconsumista. Você pega um celular, por exemplo. Você tem um celular e você muda para um melhor, legal. Mas por que você tem que ter 2, 3 celulares? Para que você não vai usar os 3? E é legal até reforçar, né? Nós estávamos aqui nos bastidores, né? Dizendo que agora o nosso segundo semestre foi um tempo muito seco, de muito calor, né? E o que a gente vai fazer com isso? Lembrar também que os produtos que a gente compra, consome de forma desnecessária, vai para a natureza, né? Prejudicando, então, assim, o nosso ambiente natural. Então a gente também tem que tomar muito cuidado na hora das escolhas, para não ter que ficar trocando toda hora, consumindo toda hora e prejudicando, então, né, criando mais lixos, né? Você vê o mundo hoje, você viu a reportagem ontem dos carros elétricos, dos ônibus elétricos, você viu? É uma preocupação, porque esse calor que está hoje aqui... Matando gente, inclusive. É culpa nossa, é culpa do próprio ser humano. Entendeu? E ele joga a culpa nos outros, mas na verdade a culpa é dele. Entendeu? Ele não planta uma árvore na casa dele, ele não faz um projeto que possa... até você me perguntou, falou assim, você que gosta de política, Mário, como é que nós vamos fazer com a nossa cidade? Porque ela tem que ter mais urbanizada. Urbanizar, sim. É uma coisa que tem que se preocupar, entendeu? Estão falando muito, criticando muito das praças. Mas todo mundo está esquecendo que a praça tem que ter árvore, precisa, entendeu? Tem que ter parques, você vê, se você, eu falei para você, estou aqui há 30 anos, vai no Rio Vermelho para você ver como é que está de 30 anos para hoje. Você atravessa o Rio Vermelho andando. Eu banhei naquele rio, minha família, né, meus irmãos, meu pai brincava lá, né?
O Arareal, quando eu cheguei aqui, nós pescávamos no Arareal e pegava peixe grande. Você vai hoje no Arareal, é uma judiação, você vê os peixes lá, mas tem 30 centímetros de água. Isso é culpado de quem é culpado? É o Rio Arareal que é culpado? Não, é o progresso, é a falta de projeto, é a falta de ter responsabilidade social. Tudo isso faz parte e o mundo ele vai cobrando. Ele vai cobrando. Você vê, Santa Catarina nunca teve as enchentes que está tendo agora. Uma atrás da outra, Uma né? atrás da outra. E hoje Santa Catarina é referência em tecnologia do Brasil. E olha o sofrimento que o pessoal está lá. Então, tudo isso eu acho que é preciso, assim, repensar. Eu acho que você falou muito bem, eu acho que o Covid veio para dar um chacoalhão e a gente tem que ter essa mentalidade de que somos seres humanos. As pessoas estavam esquecendo disso. As pessoas estavam começando a achar que era super-homem, super-mulher, Máquinas. Éramos uma máquina. Não somos. Nós somos seres humanos, dependemos das pessoas. Você vê, eu sempre cito isso. O médico que operou meu coração, eu estava jogando futebol, cara, pô, cheio de vida, de boa. Eu entrei numa mesa de operação às 5 da manhã e saí às 7 da noite, com 3 paradas cardíacas durante a operação. E o médico que estava ali, ele ficou o dia inteirinho. Eu estava tranquilo, estava ali anestesiado. E o cara trabalhando lá, e os enfermeiros. Aí o cara falou assim, mas o enfermeiro não tem nada se ele vai ganhar mais, ganhar menos. Eu não vou defender. Cara, eu não tenho nada com a saúde, como que não tem? Se você cair lá na Santa Casa, vai lá cair para você ver. Entendeu? Aí a hora que você acordar, você olha o mundo diferente. Você fala assim, puxa vida, o amor que esse cara ficou o dia inteirinho comigo, cada vez que eu encontro ele na rua, eu abraço ele. Vem cá, doutor, valeu. É de gratidão, né? Cara, a gente sempre fala, Deus na frente, mas ele que deu sabedoria pro homem estar ali naquele momento, entendeu? Então as pessoas têm que parar um pouco com essa mentalidade, Elaine, de conversar coisas que não levam ao futuro. Por isso que eu estou te falando que é um prazer estar aqui, por quê? Porque a gente tem que conversar mais sobre isso. Falar mais. Falar mais, tem que trocar experiências, você entendeu? Semana passada eu estava com um empresário de Santa Catarina, que ele veio se instalar em Rondonópolis. Um cara com o movimento da empresa dele de hoje é 300 milhões. Ele trouxe para Rondonópolis a empresa dele, que paga 7 milhões de imposto. Então é um cara, e a gente conversando, e ele falando para os gerentes dele, ouve a história desse cara aí, ó, que o que ele está falando é verdade. O que ele está passando para a gente aqui é como que a vida ela é tão difícil de ser vivida e as pessoas jogam fora muito rapidamente, desperdiça. E eu não estou falando isso de beber, de festar, de nada, não. É de ser egoísta. Porque o que acaba com o ser humano é o egoísmo. Porque o egoísta, ele não vive bem. Esquece o negócio do egoísta ser feliz. Porque ele é egoísta, ele é centralizador. Tá voltado tudo para o umbigo dele, né? O umbigo dele, ele não consegue ver uma alegria numa criança num balanço de árvore. Que eu cansei de balançar amarrado um pneu. Que legal. Eu não precisava comprar um balanço. Não amarrava um pneu, amarrava na árvore, sentava em cima, era uma brincadeira. Então, ele não consegue visualizar que o outro precisa ser feliz. Que nós temos que entender o seguinte, a felicidade do outro tem que ser a sua felicidade também. Eu gosto muito dessa filosofia, né? E trabalhando na psicologia, trabalhando os sentimentos e as emoções também através do autoconhecimento, essa é uma grande chamada, Mário Sérgio, porque às vezes a gente não consegue ficar feliz com a felicidade dos amigos, com a felicidade dos irmãos, com a felicidade das pessoas que estão ali próximas. Isso só precisa ser trabalhado, é só ser trabalhado, né? Então, se a gente reconhece um sentimento de que não tá feliz pela conquista do outro, como? Às vezes fica de cara feia, às vezes fala mal do que o outro conseguiu, né? Então sai da nossa boca. Então, opa, por que eu não estou feliz com a conquista do outro, né? A gente precisa começar a se questionar, porque é só a gente se percebendo que a gente vai mudar. Porque a gente é muito bom para apontar o outro, né, Mário Sérgio? Porque a gente enxerga o outro, mas não se enxerga. Então,
é um dos meios também da gente começar a mudar essas mentalidades, é olhar para nós e ver onde eu preciso melhorar, né? O que dá para ser melhor? E Mário Sérgio do céu, você me disse aqui que tá com um coração novo. Eu falei, eu tô aqui na minha cara. Gente, o homem é cheio de vida. O homem é cheio de vontade de viver. Porque pra ele ter ressuscitado de 3 paradas cardíacas, é porque tem muita vontade de viver. Primeiro, né, tem que ter vontade de viver pra superar. Pegar 3 vezes Covid. Foi 3, né? 3 vezes Covid. E tá de coração novo. E aí tem uma vontade muito grande de viver. E eu acho ainda que tem missão de vida nisso aí, porque eu acredito muito nisso, né? Na missão de vida. E aí a missão de vida, Mário Sérgio, não é algo não, é a vida daquilo que você está dizendo mesmo. Com a minha vida, como que eu posso viver bem e como que eu posso contribuir com a minha vida para uma sociedade ou para uma comunidade que possa, né? Viver melhor. E nesse sentido, o Mário Sérgio veio aqui para falar, depois de tanta sabedoria de vida, veio aqui para falar da academia, né? Que ele é o proprietário. Eu vou ver se agora eu consigo falar. Psicomotricidade. Isso aí. Que disse. Com calma a gente consegue. Acertou, tá vendo? Então, vou contar um pouco sobre a academia, como começou. Porque eu sempre gostei da área da saúde. Legal. Eu fui bombeiro em São Paulo. Trabalhei muitos anos no bombeiro em São Paulo. Olha, é de tirar o chapéu, né, para esses profissionais, porque realmente, todas as vezes que esses dias a gente passou ali numa empresa que estava pegando fogo, muito fogo, eu estava passando na hora, e eu vi os bombeiros, gente, eu senti uma emoção tão grande, assim, por aqueles homens estar ali dando a vida deles por essa profissão, achei... Ele é uma profissão que ele te ensina muito, você entendeu? Ele te ensina tudo que você imagina de você ter assim, aquela lembrança. Eu gosto muito, meus amigos, deixei muitos amigos lá, você entendeu? Mas você poder estar na hora que, como diz o outro, você está na hora que ninguém quer estar, mas precisa que alguém esteja. Você entendeu? Então, você aprende a valorizar o ser humano. Naquele momento que você está ali, tanto faz, qualquer coisa que você fizer que for para ajudar alguém, é uma missão. Então, o bombeiro ele nos traz isso. Então, é uma grande satisfação eu dizer que um dia eu passei pelo bombeiro em São Paulo, trabalhei no 10º GI Marília. Graças a Deus, igual eu estou falando para você, deixei muitos amigos, enfrentei enchentes, né, lá em Ubatuba, Rio, que foi Ubatuba, Rio, era Ubatuba, São Paulo e Rio. Foi a maior enchente de 1987 que eu trabalhei lá como bombeiro. Então é muito difícil você chegar perto de uma pessoa, porque quando você socorre ela é uma coisa. Sim. Quando perdeu tudo, é uma coisa. Agora, quando ficou para trás a família soterrada, então é uma coisa que... Então, eu sempre fui muito adepto a trabalhar pela saúde. E eu vim para Rondonópolis, aqui acabei trabalhando 15 anos no mototáxi, fui presidente dos mototaxistas. Eu acho que você deve conhecer meu pai, hein? Então eu sou... Se tem a ver com mototáxi, foi meu amigo. Eu acho que eu vou falar, pai, o senhor deve conhecer o Mário Sérgio. E aí eu trabalhei como socorrista, na 130, como na ambulância. Você não tem medo de trabalhar, não? Não, eu gosto. Eu acho que... Meu Deus, eu digo assim, de sair... Olha, eu acho que eu vou falar para todos os meus clientes jovens, assista... Vou falar não que eu sempre falo, assista esse podcast, porque o que a juventude tem medo de se deslocar, não está escrito no planeta. Não pode, você não pode, sabe por quê? Porque cada lugar que você passa, você deixa... uma planta, você entendeu? Deixa alguma coisa que você pode olhar para trás e falar assim, valeu a pena, entendeu? E você mudar de vida, você muda não é porque você quer, é porque o destino vai te trazendo aquilo. Ele vai te levando, você entendeu? E você aprende com isso que você pode sempre estar bem e pode estar mal. Então, existe um sobe e desce na vida que as pessoas, às vezes... Quando ela não está bem, ela reclama de tudo. E esquece que um dia ela esteve bem e não guardou para o dia que ele não estava bem. Então eu acho que é o seguinte, você tem que, na vida,
é procurar, não é você ficar para lá e para cá, mas é você não perder a oportunidade, você não pode ficar parado. Na vida você não pode, por exemplo, não deu certo isso, é porque aquilo lá não vai dar certo. Vai. Agora, a própria vida vai te levando para esses caminhos. E isso daí tudo faz parte da sua vida. É o que você falou, de repente é uma missão. Eu passei no 130, passei com os mototáxis, mudamos a vida de muita gente. Você entendeu? Você vê igual eu falei das casas, financiamento de motos, levamos o mototáxi a ser o melhor do Brasil. Uma população. O ministro das cidades me levou para Brasília para explicar o que a gente fazia, que não tinha acidente de mototáxi em Rondonópolis. Mas o que foi? A gente fez curso, a gente correu atrás. Aí quando eu fui aqui para a Rota do Oeste, entendeu? Então na Rota do Oeste foi até engraçado, que eu fui trabalhar lá, né? E aí todo mundo conhecia eu como mototáxi e eu fui trabalhar lá como socorrista. E eu sou formado em operador tático de emergência médica. É uma das 5 pessoas aqui no Mato Grosso que é formado nisso. E a gente nem ouve falar que tem essa formação, né? Que tem essa formação. E eu sou um dos poucos que posso trabalhar na Força Nacional. Então, às vezes, um dia eu estava numa entrevista do Covid no Marreta. Eu acho que eu vou mudar o meu podcast para sabedoria de vida. Não, é que a gente vai vivendo e é gostoso a gente falar para as pessoas as experiências. Porque eu estava falando para você do podcast que eu estava, é uma live do Marreta. A gente estava e um cara mandou uma mensagem. Mas o que o mototáxi está falando de saúde, se ele não entende nada de saúde, e o cara não sabia tudo que a gente tem uma formação. Por quê? Porque você não precisa ficar falando, você entendeu? Mas você ter uma formação, você poder falar sobre um assunto, isso é importante, porque existe 2 tipos de formação. Existe o que você é formado numa universidade e existe experiência de vida que você adquire ao longo dos anos. Eu sou apaixonada por essa. E outra, você viu, eu estava lá, aí teve o concurso do Odebrecht, um seletivo. Eram 600 candidatos. Aí não chamaram eu para ir, porque eu era o socorrista e era só para os médicos, para não sei quem. Aí eu descobri, porque eu era mototáxi, então a gente ia lá, descobri, fui lá e fiz inscrição. A hora que acabou a inscrição, aí eu saí lá na porta e fui lá no Senai. Aí o pessoal conversando, e eu conversando, o pessoal, essa pergunta, falou, errou. Essa pergunta você acertou. Aí eu falei, ué, Mário, você acertou toda? Falei, não, quantas perguntas eram? 60. Eu errei 1 ou 2. Aí os caras riram de mim, tiraram sarro, e saiu o resultado. Eu fiquei em 2º lugar, errei 2 perguntas. Viu? Você entendeu? Então, a gente muitas nunca pode vezes, duvidar do ser humano. Nunca, né? Não é aparência, não é graduação, não é. Né? E outra coisa que eu sempre digo, Elaine, tenha a honra do que você foi e o que você fez. Hoje, eu sou corretor de imóveis. Legal. Às vezes eu chego numa reunião, tá lá um monte de gente que só de gravata, tudo. Aí eu falo, puxa vida, eu vou entrar lá, mas eu vou. Aí eu chego na reunião, a hora que eu sento, o cara olha assim, ué, mas você é o Mário Mototáxi? Sou. Ô, bacana, vem cá. Você entendeu? Sim. Que às vezes a gente tem que deixar sempre para trás, porque vamos voltar no Covid, por exemplo. O Covid, quando eu falei para o prefeito que eu era amigo do presidente da Ciência do Brasil, ele falou, mas como? Você é mototáxi em Rondonópolis? Eu falei, não, mas eu vim de São Paulo. Lá eu tinha um outro trabalho. Construiu uma história. Uma história, tenho amizade. E você vê, uma amizade que eu tinha, trouxe para Rondonópolis na época 30 milhões para comprar tudo de teste para o Covid. Trouxe 2 caminhões de equipamentos, que foi o Banco Itaú que doou, que esse meu amigo era amigo do presidente do Banco Itaú. Então você tem que sempre deixar para trás uma história. Sim. Mas uma história bacana, uma história que vale a pena. Você não precisa permanecer. E eu acho que você falou uma palavra em desuso, mas que ela é muito valiosa, inclusive, né? Que é a honra. Hoje as pessoas não valorizam mais, né? Assim, nós não repassamos mais esse legado para a juventude, para as gerações. Da honra mesmo, né? Da gente honrar a própria vida, honrar a vida dos pais, honrar a vida dos irmãos, dos amigos, das pessoas que estenderam a mão para você. Hoje eu percebo muito isso, as pessoas não têm orgulho do que elas fazem, não têm orgulho de que elas são. E a gente, eu cresci, né, ouvindo muito essa palavra, ter honra.
né? Ter, assim, honrar o que você é, honrar as pessoas que convivem com você, que estendem a mão para você. E acho que se a gente perguntar, se for numa escola e perguntar o que é a honra, acho que ninguém vai saber o que significa. Não sabe muito bem. Mas você vê, um dia o prefeito falou lá, né, na reunião lá, o Mar era um simples mototaxista. Falou, opa, peraí, prefeito. Simples não. Não, simples mototáxi não. Eu era um mototáxi simples. É diferente. Totalmente, é diferente. né? Então, tudo que você vai fazer, tente fazer o melhor. Porque um dia você pode falar com honra do que você foi. Então, hoje, eu tenho assim dentro do meu coração que eu procurei ser um dos melhores mototaxistas que tinham aqui em Rondonópolis. E isso trouxe para mim o quê? Amizade. E nunca eu deixo de falar que eu era mototaxista. Eu tenho a honra de ter sido mototaxista, tanto quanto tive a honra de ser bombeiro. Ai, então, coisa é linda. honra. Você tem que... Que honra ter você aqui, ouvir sua história. Mas é assim, eu acho que você falou certo. As pessoas, às vezes, elas têm vergonha dos pais, vergonha de ser isso, ser aquilo. E nada disso vale. O que vale é você procurar ser o melhor no que você está trabalhando, que ele vai te dar a oportunidade de você alcançar coisas melhores. Isso que é importante. Isso é importante. Vamos resgatar isso, né? Cada vez mais eu acho que é importante para a gente viver nessa sociedade que a gente almeja, né? A leveza de viver, porque a vida, ela é bonita, embora sendo complexa, tem as suas complexidades, mas ela é bonita, né? As pessoas que vivem honradamente sabem que é gostoso de viver mesmo sendo custosa. Verdade. Né? E você estava falando sobre a psicomotricidade, como começou. Aí a gente. Porque o bom papo sempre é bom a gente estar conversando, né? Você vê, olha, quando a minha esposa, quando eu fiquei doente, ela estava acabando de se formar em educação física. E aí eu estava parado, porque eu era mototáxi ainda, e aí ela pegou e acabou sendo indicada para trabalhar no CAPS infantil. Como educadora física. E aí lá ela foi conhecer as dores do autismo e da saúde mental. É como que é difícil você ter na família uma pessoa com saúde mental ou autista. E ao longo dos anos, que ela hoje vai fazer, 6 anos já, e eu acompanhei ela sempre. Então eu acompanhava lá no CAPS infantil, ajudei o que eu pude dentro das condições nossas. Mas aqui eu fui aprendendo a entender o que é o autista. E agora, o ano passado, eu peguei e falei para ela. Trabalhamos bastante esse ano, montamos, equipamos a academia, é a primeira academia do estado do Mato Grosso de psicomotricidade. A gente foi ao Rio de Janeiro, que é referência em psicomotricidade. Então a gente veio para cá para montar isso. Então aí nós se unimos. Ela se uniu a Denise, que é a psicóloga, e a Marta, que é assistente social. Todas elas saíram, que era da época do CAPS infantil. Então, para quê? Para que a gente montasse essa primeira academia. Porque o autismo hoje, a gente vive, é uma situação muito complexa. As pessoas têm costume de falar que é muito novo. Não é. Ontem eu estava assistindo um vídeo do Jô Soares. Eu não sei se você conhece esse vídeo. Mas o Jô Soares teve um filho autista, que morreu com 52 anos. E o Jô Soares já morreu. Você entendeu? E quando ele estava vivo, que ele deu esse depoimento, é lógico que ele está vivo, né? Depois que morreu não dá para dar mais, né? Já morreu. Mas quando ele deu esse depoimento, já faz o quê? 3 ou 4 anos atrás, então o filho dele hoje teria aí seus 56, 57 anos e era autista. E tinha todas as características de autista. E aí ele falando que as pessoas cobravam muito isso dele. Por que ele não falava? Ele tinha vergonha do filho dele? Não, é que o autista não queria. O autista tem essa característica. Ele não está preocupado em se parecer, não está preocupado, ele tem o jeito, o estilo de vida dele. Sim. Então, não é tão novo quanto parece. Mas aumentou muito, principalmente depois do Covid agora. Começou a aparecer muito mais, começou a se divulgar mais, as crianças começaram a mostrarem mais as suas características.
E os pais... Eu percebo assim também, né? Eu não sou especialista nessa área, mas eu percebo o quê? Aquilo que é comum, porque a gente falava de comunidade, né? Então, o que é a comunidade? A comunidade é a união das pessoas que têm os mesmos objetivos, ou comunidade, né? Então, poder falar mais sobre as doenças mentais, ou sobre as questões emocionais, sobre a saúde mental, proporcionou para que as pessoas se encontrassem. Sim. Se encontrando, elas se auxiliam, dão suporte umas para as outras. Então, começa a surgir as comunidades em volta, né, desta questão do autismo, digamos assim. Então, embora a gente ainda tenha um número crescente de adultos que não aceitam, né, que tem dificuldade, sim, mas a gente já tem essas pessoas mais sensibilizadas que procuram se unir umas às outras, né, para dar suporte quando a criança, por exemplo, aparenta as características, apresenta as características, né? E sabe o que acontece? O autista, as pessoas, elas têm mania de dizer o seguinte: não é doença? Não é doença. Mas é um problema de saúde pública. Por quê? Porque se ele não for tratado, entendeu? Ele precisa de pessoas especializadas para tratarem dele. Então, o poder público é responsável, sim. Então, porque não é doença, vão se falar sempre, nem todo autista vai se tornar o intelectual que eles são. Certo. É uma coisa séria, é uma coisa que tem que ser tratada muito, porque as famílias sofrem muito com o autista. Não por culpa do autista em si, mas por causa da sociedade, por causa do tempo que tem que estar ali presente com o filho. A expectativa que se gera, né? Porque, querendo ou não, o autista, ele tem o comportamento mais reservado, diferenciado, né? Do dito comum. Então, a família, às vezes, também não sabe lidar com essa experiência de um novo comportamento, ou as expectativas que não foram alcançadas. Então, gera todo um estresse em torno desse tema, né? E é importante, a gente sabe também que não é uma doença, mas alguns vêm não por conta do autista, mas tem algumas pessoas que têm algumas doenças. Então, como saber o que é o que, né? Precisa ser alguém especialista na área. E você pega, o Elaine, o que acontece? A gente tem que se preocupar em não virar um comércio. Por quê? Isso. Porque você pega uma família, quando fala que o filho é autista, os pais ficam vulneráveis, porque eles não sabem o que é, não entendem, entendeu? Que o autista é uma criança normal. Se ele for tratado, quanto antes for tratado, mais qualidade de vida ele terá. Vai se desenvolver super bem. Vai se desenvolver, porque por exemplo, um autista, ele demora um pouco mais a pegar alguma coisa, por quê? Porque ele pega, vou dar um exemplo. Ele começa a ser tratado. Primeira coisa, por que é a academia de psicomotricidade? Que é a coordenação motora. Então, é uma sequência. O autista, ele consegue, ele não fala no começo, porque ele tem que aprender a falar como? Ele tem que olhar, primeiro ele olhar na fono. Como é que você vai ensinar fazer um tratamento de fono numa criança que ela não olha nos seus olhos? Então, através da psicomotricidade, ela vai aprender que ela tem que olhar. Sim. Ela tem que aprender que ela tem que ficar sentada para ela aprender a escrever. Como é que você vai ensinar uma criança a escrever se ela não para sentado? Então, a psicomotricidade ela vem para ensinar a criança a ela ter esse maneira de pensar ali, de agir corretamente. Por exemplo, ela tem que sentar para comer. Então ela não vai, ela não pensa isso. Sim. Ela tem que aprender. E ela é aprender de maneira repetitiva. Então, o autista, se eu te der o telefone, falar aqui, Elaine, olha o celular, você pega na mão, você sabe que é um celular. Aí você vai saber o quê? Que é para tocar o celular. Sim. O autista, você vai dar a mão dele, ele vai pegar e vai pôr aqui, ele não sabe o que é. Ele não sabe, ele não vê as coisas abstratas. Sim. Você tem que dar o celular para ele e falar, olha, isso aqui é um celular para você ligar para a mamãe. Esse aqui é um celular para você ligar para o papai. E você vai falando. Vai chegar uma hora que a hora que você der o celular, ele vai falar assim, esse aqui é para ligar para a mamãe, pai? Esse aqui é para ligar... Ele aprendeu, acabou.
Entendeu? Ele aprendeu, acabou. É uma forma repetitiva que ele vai aprender e ele não vai esquecer. Ou seja, nós vamos estar possibilitando que essa pessoa ela tenha uma autonomia, que ela não fique sempre dependente, que ela saiba reconhecer, se desenvolver, que eu acho que é o que todo mundo almeja, né? Que tenha qualquer criança que tenha alguma dificuldade com a sua motricidade, que ela tenha autonomia no seu desenvolvimento, né? E aí a academia vem justamente em resposta dessas necessidades. E aí onde é que a gente pode encontrar a academia, os pais, a escola que estiver nos acompanhando, saber que existe essa academia, né, especialista para criança, para tirar suas dúvidas ou, né, para fazer ali uma avaliação. Nós atendemos ali na Avenida Brasil, ali abaixo um pouco do Posto Fórum. Ela é aberta das 8 até as 11 e da 1 às 5 horas, 17 horas. Lá nós temos a psicóloga, temos a psicomotricista e temos a Marta, que é a assistente social. Por quê? Porque os pais também precisam ter essa ideia, participar, que eles são fundamentais no aprendizado, porque é um conjunto. Sim. Então a academia ela vai fazer a sua parte, que aí vem a fono, que vem lá os outros profissionais, os outros terapeutas que tem, entendeu? Então ele tem tudo, é um conjunto. É um conjunto. Então isso daí, ele inicia lá, quanto mais cedo melhor pode ser de criança de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Aí essa avaliação, quem fecha é o psiquiatra, então através da avaliação eles conseguem. Então nós temos parceria com neuropsicólogas, temos parcerias com fono, temos parcerias com outros que estamos todos unidos a isso. Por isso que juntou, né? Mas agora eu tô entendendo o conceito de academia, né? Tá tudo num lugar só, porque realmente não pode ser que nem o sistema público, né? Cada um vai para um lugar, vai para outro, a pessoa até se cansa de tanto correr atrás. Então, a gente sabe que precisa de uma atividade multiprofissional e a academia, né, ela já está proporcionando todos esses profissionais num lugar só, ou seja, tem a orientação de onde ir, quem procurar para fechar. Né? O diagnóstico. E outra coisa, lá o preço a gente enxugou o máximo possível, porque hoje a maioria das crianças que está chegando lá são crianças carentes. Sim. Hoje no município, um dado, nós temos mais de 1.500 crianças sem nenhum tratamento. Nem o particular tem vaga, entendeu? Então, e precisa ser tratado. Sim. Então, nós enxugamos o preço, nós buscamos apadrinhamento, o cara que é empresário, ele pode apadrinhar uma criança, não é caro, a gente dá condições para as pessoas apadrinharem, nós também ajudamos com a nossa parte, para que as crianças sejam realmente atendidas, que ela pode ter uma qualidade de vida melhor, para que os pais possam ter o respaldo, o aprendizado. Lá a gente, por exemplo, tem muita criança, pais que tem pessoas que não são carentes e não sabem os benefícios que tem, a gente orienta, a gente encaminha para que eles tenham condições de pelo menos ter alguma coisa para ajudar no tratamento. Então, o tratamento hoje, se for buscar, é caríssimo. Sim. Mas a intenção nossa não é essa, a intenção nossa é realmente dar condições dessas crianças que estão aí sem tratamento, que possam ter realmente um local a procurar. Então, nós estamos de portas abertas, Avenida Brasil, Psicomotricidade Kids, e a gente está lá para trabalhar realmente com o coração. O que a gente vai fazer é ajudar as crianças a ter uma melhor qualidade de vida. Isso que a gente reza todo dia e ora para que Olha aconteça. aí a missão surgindo, viu? Sendo mais desenhada. É verdade. Mari Sérgio, eu quero muito agradecer novamente a sua presença aqui, né? Eu acho que tudo que a gente falou antes de apresentar, então, a academia foi muito valioso. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando vão repensar também muitas coisas na própria vida, porque a sua vida nos ensina bastante, viu? Então, eu quero desejar para você que está em casa um mês de dezembro, assim, muito especial. Você ainda tem muito tempo para se planejar, para se reorganizar, então não perca tempo. Entrando em contato com uma vida que estimula a sua vida a ser melhor, aproveita, porque o dia para ser vivido é exclusivamente hoje.
Então, uma boa semana para todos, né? Vamos ficar com Deus. Precisando, então, no meu Instagram eu vou deixar as indicações da academia, também do Mário Sérgio, para que você possa entrar em contato. Tá joia? Obrigado, Helene. Dia 1º de dezembro, já um Feliz Natal para todos. Quem eu não encontrar eles no Natal, um Feliz Ano Novo. Todos espero ter contribuído um pouco da minha história. Muito. Para que as pessoas entendam uma coisa. Para ser feliz não precisa tanto. Não precisa tanto. Precisa simplesmente que você goste de si próprio. Que aí você pode ajudar o ser humano que está ao seu lado com a positividade sua. Isso é o mais importante. Então fique com Deus a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais!